tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Como é bom a gente estar em paz com Deus. E é isso que Deus Ele nos proporciona, é a sua paz, o seu amor, a sua misericórdia. Tá bom? Irmãos, eu vou deixar uma palavra para o seu coração e que Deus Ele possa falar ao nosso coração. Diante de Deus, o que vale não é a aparência, mas a vida. Olha o que diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Irmãos, a cidade de Sardes ficava a uns 80 quilômetros a nordeste de Éfeso. Tinha sido uma grande cidade, mas no tempo em que o Apocalipse foi escrito, já estava em pleno declínio na igreja de Sardes. Alguns têm sido fiéis, porém é duramente criticado por ser uma igreja morta, por ser uma igreja fria. A recomendação é para que se arrependam e fortaleçam o que ainda lhes restam. Aos fiéis são prometidos vestidos brancos. Jesus, ao falar sobre essa igreja, Jesus ele vai dar a mensagem para João ele entregar para a igreja de Sardes. E olha o que ele vai dizer ao anjo da igreja de Sardes: escreva o seguinte. Há 2 interpretações aqui para as 7 estrelas. E ele vai dizer: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, a gente observa que foi o próprio Deus que entregou a mensagem para João entregar para a igreja de Sardes, porque a maior mensagem que existe é a mensagem que vem do coração de Deus. A maior mensagem que existe é a mensagem que vem de Deus. Você pode estudar teologia, você pode estudar bacharel em teologia, você pode estudar nas melhores escolas, faculdade que existe nesse mundo, mas se a mensagem não vir de Deus, não vai fazer efeito. Se a mensagem não vir de Deus, não vai fazer diferença, porque a mensagem que vem de Deus
ela causa transformação. A mensagem que vem de Deus, ela causa mudança. A mensagem que vem de Deus, ela causa libertação. A mensagem que vem de Deus, ela causa alegria. A mensagem que vem de Deus, ela dá resultado. Então, essa é a mensagem que Jesus entregou para João. A ele vai dizer: eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Ou seja, essa igreja de Sardes, ela dizia: nós estamos vivos, nós temos recursos, nós temos dinheiro, riquezas. Mas quando Jesus olhou para essa igreja, Jesus disse: vocês estão dizendo que estão vivos, mas vocês estão mortos. Por quê? Porque a aparência é de vivo, mas a vida é de morto. A aparência é de quem está vivo, mas a espiritualidade é de morto. A aparência é de pessoa que está falando, é de pessoa que está vendo, mas quando Jesus olhou para a vida, é de pessoas que estão mortas no pecado, estão mortas espiritualmente, estão mortas diante de Deus. E a maior morte não é a morte física, porque a morte física é para todos. A maior morte é a morte espiritual. Você pode mostrar para o homem que está vivo, mas se você diante de Deus está morto, não adianta de nada. Você pode mostrar para o pastor que está vivo, mas se tiver morto diante de Deus, não vale de nada. Você pode mostrar para a igreja que está vivo, mas se tiver morto diante de Deus, não vale de nada. Não adianta mostrar que está vivo para as pessoas, mas está diante de Deus morto. Então, Jesus, ele disse: vocês estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo. Jesus estava dizendo: desperta e fortaleça aquilo que ainda está vivo dentro de vocês. O que está vivo dentro de nós? A fé. Ou seja, essa igreja estava com a espiritualidade morta. Essa igreja não estava orando mais. Essa igreja não estava jejuando mais. Essa igreja não estava vivendo mais em santidade, mas ainda essa igreja tinha fé. E Jesus disse: fortaleçam aquilo que ainda está vivo, porque você pode perder tudo, pode perder carro, pode perder dinheiro, você pode perder bem material, você pode perder luxúria, mas se você não perder a tua fé, você ainda tem uma coisa que está dentro de você, que ainda está vivo. O que te mantém vivo não é o teu dinheiro, o que te mantém vivo não é teu conhecimento, o que te mantém vivo não é segurança, o que te mantém vivo não é
os seus bens material. O que te mantém vivo não é remédio e nem médico. O que te mantém vivo é a tua fé. Se você tiver fé, você ainda está vivo perante a Deus. Então, diante de Deus, o que vale não é a aparência, mas a vida que você tem diante de Deus. Diante de Deus, como você está? Diante de Deus, qual é a sua posição diante de Deus? Qual é seu comportamento diante de Deus? Qual é o seu caráter? Diante do homem, você mostra que está bem, mas diante de Deus, você está morto. Diante do homem, você mostra que está em paz, mas diante de Deus, você está depressivo. Diante do homem, você mostra que está tranquilo, mas diante de Deus, a tua mente está conturbada. Então não adianta, a aparência engana os homens, mas a vida diante de Deus, a tua vida mostra como você está. Amém, meus irmãos? Fica com essa mensagem, com essa palavra, e que Deus possa abençoar a sua vida.